No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito do Deus Altíssimo venha cobrir a sua vida, minha amiga e meu amigo ouvinte. E cobri-la de tal forma que ela seja abençoada no dia de hoje e daqui para frente, todos os dias da sua vida. Não quero dizer com isso que a bênção que nós recebemos de Deus, que a presença, a plenitude do Espírito Santo vai nos evitar enfrentar lutas, dificuldades, problemas, desertos. Não. A bênção de Deus continua, independentemente dos desertos. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo estava com ele. Quer dizer, a bênção estava com ele. E a bênção esteja com você, para que você venha lutar e vencer. Não como os ímpios, os injustos, os cruéis. Eles não têm a bênção de Deus, então eles lutam sozinhos e por isso perdem as batalhas. Mas aqueles que têm a bênção do Espírito Santo, estes, com certeza, apesar das lutas, das dificuldades, serão abençoados, porque a bênção estará com eles para sempre. E graças a Deus. Pois é, nós falávamos ontem sobre a escolha, o critério da escolha de Deus. Você sabe que muitos são chamados, poucos são escolhidos. E o critério que Deus usa para escolher dos chamados aqueles que entrarão na arca da salvação. Qual é o critério que Deus usa? Nós vimos ontem que Deus chamou e escolheu Noé por ele ser um homem justo, um homem correto, íntegro. Você verifica, por exemplo, nos dias atuais, os políticos estão sendo castigados, presos. Há políticos que estão passando a noite em claro, não sabe se vão também ser pegos e levados para a prisão, porque eles fizeram coisas erradas. Eles se locupletaram do dinheiro público, deixando o povo sem saúde, sem segurança, sem qualquer condição de viver. Eles abandonaram o povo para tirarem proveito para si. Hoje estão pagando, hoje estão sendo presos. Esses mesmos políticos outrora colocaram lá na televisão, na campanha eleitoral, a minha foto, chamando-me, em outras palavras, de ladrão,
de vigarista, disso e daquilo. E hoje a Polícia Federal os deteve, estão presos como tais, como ladrões. Ladrões do povo. Mas isso tudo, minha amiga e meu amigo ouvinte, acontece pelo que nós plantamos. O que nós plantamos hoje, nós vamos colher amanhã. Então, os incrédulos, os ímpios, não veem assim, não observam isso, não atentam para esse fato. Colhemos hoje o que plantamos ontem. Vamos colher amanhã o que plantamos hoje. E veja bem, pensando nisso, é que nós remetemos o nosso pensamento, a nossa mente para o que Jesus falou. Jesus disse assim: como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé. Assim será também a vinda do Filho do Homem, referindo-se a si próprio. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Jesus não fala aqui na linguagem popular da promiscuidade, ele fala casavam e davam-se em casamento, quer dizer, eles se envolviam uns com os outros sem qualquer ordem, sem qualquer disciplina, sem qualquer dignidade. Eles se entregavam às carnalidades, eles se entregavam aos roubos, às mentiras, à prostituição, a tudo que não presta. Assim eles viviam. E pensavam assim, bem, não vai acontecer nada comigo. Eles não tinham ideia do que ia acontecer. Até que veio o dilúvio e todos foram mortos. Eu tenho visto os dias atuais como nos dias de Noé. Nos dias de Noé. Os dias em que havia uma completa, total desordem na humanidade. Era menor, escala bem menor a humanidade, mas era a humanidade corrupta. E é o que nós vemos hoje. Você verifica, por exemplo, que hoje em dia já se fala muito, já se elabora até leis para formar um terceiro sexo. Terceiro sexo quer dizer, Deus criou o homem, criou a mulher e mais nada. Agora eles querem criar um terceiro sexo, que não é homem, que também não é mulher. Isso já está sendo institucionalizado pelo mundo afora. Quer dizer, eles estão trabalhando forte, o inferno está trabalhando forte para arrancar o máximo possível de pessoas do reino de Deus. Eles estão tentando de todas as formas possíveis, o diabo e Satanás, o diabo e os demônios, para destruir o máximo possível, porque Satanás sabe que sua hora está chegando. Ele sabe perfeitamente. Então eles estão jogando sujo com todas as suas forças, ele e os seus filhos. Mas Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será também na sua vinda. Agora, quem será salvo? Quem? Quem será chamado e escolhido? Quem? Eu só vejo um tipo de pessoa. Aquele que vive na justiça, aquele que anda na justiça. Mas, o bispo, eu não vivo na justiça, eu não ando na justiça, eu sou escravo do pecado, eu tenho sido escravo do pecado. Eu não consigo sair das teias do pecado,
da prisão, da escravidão do pecado. Eu não consigo. Eu tenho o desejo de viver uma vida reta. Eu sei, eu estava conversando com um rapaz que hoje é homem de Deus, que outrora foi bandido, assassino, ladrão, traficante, etc. E ele confirmava comigo, realmente, bispo, há muitos jovens que estão na criminalidade, chefes de gangues, que estão dormindo agarrados, cobertos de armas, porque têm medo de serem pegos de surpresa. Mas eles não querem essa vida. Eles têm dinheiro, eles têm o que querem, só não têm uma coisa: paz. Eles não têm paz. E nem podem ter paz. Como que uma pessoa pode ter paz se está aprisionada ao pecado? O pecado não deixa o pecador em paz. O pecado é um espírito. Ele não deixa o pecador, a sua presa, em paz. A pessoa só recebe paz, a paz do Espírito Santo, quando ela é livre do pecado. Quando ela se vê liberta do pecado, do peso do pecado, do peso que carrega na consciência. Então, os que forem justos ou que têm esse desejo sincero de deixar o pecado, estes com certeza vão ter oportunidade, estão tendo oportunidade para deixar a escravidão do pecado e então serem salvos e fazerem parte daqueles que vão entrar na arca da aliança, na arca da salvação. Minha amiga, meu amigo, presta bastante atenção. Não há nada mais precioso na nossa vida do que a nossa vida, não é verdade? Agora, Deus não projetou a gente viver apenas 90, 100 anos. Não. Ele projetou para vivermos a eternidade. Então, os escolhidos vão viver a eternidade com Deus. Mas os que foram chamados e não foram escolhidos por falta de ter sede, fome de justiça, ou de viverem na justiça, então estes vão sofrer as consequências e não há quem possa salvá-los. Pense bem nisso. Pense bem. Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Não hão de passar. Aquele dia, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, mas somente o Pai, o Deus Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E somente os escolhidos serão levados. Os demais sofrerão as consequências deste mundo perdido. Graças a Deus. Senhor, os dias são tão maus, mas tu me escondes do laço do passarinheiro, livras os meus passos. Quando buscam minha alma, encontram teu ciúme. Quando saem no meu rastro, sentem teu perfume. Quando os meus acusadores contra mim levantam, elevas as tuas alturas onde não me alcançam. Descanso porque sei que estás na torre de vigia.
guardando-me das tentações de noite e de dia. Às vezes dá vontade de voar e ir embora. Eu tenho pressa de morar contigo agora. Tanta alegria em meu espírito, meu consolo aqui é a certeza de que o céu já está em mim. Senhor, os dias são tão maus, mas tu me escondes. Do laço do passarinheiro livras os meus passos. Quando buscam minha alma, encontram teu ciúme. Quando saem no meu rastro, sentem teu perfume. Quando os meus acusadores contra mim levantam, elevas as tuas alturas onde não me alcançam. Descanso porque sei que estás na torre de vigia, guardando-me das tentações de noite e de dia. Às vezes dá vontade de voar e ir embora. Eu tenho pressa de morar contigo agora. Tanta alegria em meu espírito, meu consolo aqui é a certeza de que o céu já está em mim. Às vezes dá vontade de voar e ir embora. Eu tenho pressa de morar contigo agora. Tanta alegria em meu espírito, meu consolo aqui é a certeza de que o céu já está em mim. Então nós, para confirmar as palavras de Jesus, para confirmar, nós temos testemunhos que estão todos os dias sendo mostrados aqui, através dessa programação. Testemunhos de fé, testemunhos de justiça, testemunhos da manifestação do poder de Deus. E essas pessoas estão testificando de que tudo aquilo que está escrito, está profetizado, está se cumprindo pouco a pouco na vida dos que creem. Vamos ouvir testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas por conta de terem o seu encontro com Deus. Vamos ouvir. Como vai? Qual é o seu nome? Emerson. E? Natália. Moram aonde? Goiânia. Quem era o Emerson e a Natália antes do altar do sacrifício, antes da fogueira santa? Qual era a situação? Bispo, eu era um morador de rua, então é um ex-morador de rua. Quando você chegou, você morava na rua? Morava na rua. Aí eu recebi um convite para vir à igreja e aceitei. E no dia que eu cheguei, eu lembro que eu cheguei e sentei no último banco da igreja, porque eu estava sujo, né? Fiquei com vergonha de vir. E era uma época de fogueira santa. Já morava na rua há quanto tempo? 2 anos. Que isso, 2 anos? 2 anos. Por conta de umas situações familiares, briga, eu acabei saindo da minha casa e não consegui retornar mais. Saí sem rumo e acabei morando na rua. Morava em que lugar? Eu morava em Curitiba nessa época. Então, mas aí você ficava qual? Viaduto? Praça, dormia na praça, viaduto. Lá em Curitiba? Lá em Curitiba. É época de frio, para quem mora lá sabe que é terrível.
e a gente dormia no papelão. Eu fiquei 7 dias sem comer nada. Cheguei a ficar 7 dias sem comer nada. Chegou, estava tendo a fogueira santa. Estava tendo a fogueira santa. Aí eu ouvi a palavra e eu falei assim, puxa, não tenho mais o que perder. Então eu vou me lançar nessa fé. Agora, naquele dia que você subiu no altar, você não estava vestido assim, limpinho, não? Não, senhor. Eu estava todo sujo, fedorento mesmo. Depois de quanto tempo Deus foi operando na sua vida? Foi rápido. Eu desci do altar, bispo, já comecei a sentir uma vontade muito grande, porque eu tinha família. Eu tinha meus pais tinham casa, situação boa, e eu saí por revolta. E aí eu senti vontade de voltar para casa, pedir perdão para os meus pais, aí eles me aceitaram novamente, eu voltei para casa. Logo assim, coisa de 15 dias eu já arrumei um emprego, não era um emprego, mas já comecei a me estabilizar, e de lá para cá a coisa andou. O que mudou? Bom, bispo, aí depois eu comecei a trabalhar, sempre senti vontade de estudar, aí eu fui para a faculdade, me formei em engenharia. De lá eu abri uma primeira empresa, lá em Curitiba, uma empresa de engenharia, e abri uma segunda empresa em Goiás, de engenharia, as duas no ramo de engenharia. E as portas se abriram. Hoje tem um patrimônio de quanto? Aproximadamente uns 5 milhões. Para quem que chegou sem nada, mendigo. Morando na rua. Está casado. Sim, quando eu casei na igreja. Família transformada. Deus mudou a minha vida por completo, bispo. Todas as áreas, tanto familiar, sentimental, financeira, espiritual. Deus me abençoe por completo. Muito mais está chegando. Deus abençoe. Eu me chamo Dalmo. Meu nome é Regina. Nós chegamos na Igreja Universal com a vida completamente destruída. Representavam uma multinacional e de um momento para o outro, de uma forma assim quase que inexplicável, nós começamos a perder tudo. Eu morava numa bela casa, uma casa muito bonita, muito grande, tinha uma vida de bastante conforto, a gente tinha uma vida financeira, que eu posso dizer assim, bem sucedida. Inexplicavelmente, a gente começa a perder. Os clientes que estavam comprando, de repente, não pagaram mais. E daquele momento em diante a nossa vida, tanto financeira quanto a vida sentimental, entrou ladeira abaixo. Nós começamos a perder tudo. Eu perdi inclusive a casa que eu morava. A gente não se entendia mais por nada. E a gente decidiu, nesse fundo de poço, separar, porque a gente não tinha mais entendimento. Foi quando ele foi para a casa do pai dele e eu fui morar de favor na casa de uma amiga. Eu já não tinha mais nome, já não tinha mais força. Aquela força, aquele vigor para trabalhar, ele foi como se neutralizado. O dia mais decisivo foi o dia que eu peguei um carro e eu pus a sintonia automática na rádio. Eu me lembro disso até hoje. De repente veio uma carreta, um caminhão enorme, e eu fui assim ali, de frente com aquele caminhão. Eu coloquei 160 km no carro e eu olhei assim, bom, se eu bater nesse carro vai morrer o motorista também, que não tem nada com isso. Ali na frente tem uma ponte, eu vou me jogar nessa ponte. Quando eu me aproximava da ponte, a uns 5, 6 quilômetros, automaticamente entrou a rádio da Igreja Universal. E o que ele falava era o que estava acontecendo comigo. Eu parei o carro tremendo todo, voltei o carro e fui parar na Igreja Universal. Com a vida arrebentada. Sem esperança. Desacreditado de mim mesmo. E cheguei justamente numa campanha do Monte Sinai. Eu não tinha outra chance, eu já não tinha mais a quem recorrer, eu já não tinha nem nome mais. De repente vem uma palavra que poderia mudar a minha vida, transformar tudo aquilo, trazer meu casamento feliz, trazer minha vida financeira, minha honra, meu nome de volta. Eu falei, é aqui que eu vou me lançar. E fiz um compromisso naquele dia. Eu acreditei que aquilo poderia mudar minha vida. E entrei forte naquela fogueira santa do Monte Sinai. Daí, então, começamos os dois, tanto eu quanto ela, já a participarmos das reuniões e também a vivermos a fé. E juntos nós ficamos mais fortes para vencer as batalhas. O nosso casamento foi completamente transformado. Nós tivemos uma direção de entrarmos num mercado completamente novo para a gente. Nós entramos para a área da saúde. E a empresa, de fato, desenvolveu econômica e financeiramente. Nós prosperamos de tal forma que nós já adquirimos nossos bens, nosso apartamento, moramos numa bela cobertura, temos vários carros, vários bens, adquirimos muitas máquinas para a nossa empresa, que nós trabalhamos com a locação desses equipamentos, e isso requer um investimento muito pesado.
Depois de termos vencido tudo, de fé em fé, avançando, veio um grande problema na nossa vida. Minha esposa se sentiu mal, levamos ao médico e veio um diagnóstico terrível, um diagnóstico mortal. Ela estava com câncer, mas a gente já conhecia o caminho. A gente se refugiou novamente aonde? No altar. No altar. O resultado foi surpreendente. Minha esposa hoje está curada, administra nossos negócios. Hoje nós podemos dizer que a nossa vida, tanto financeira, econômica, nosso casamento, nossos negócios, nossa vida hoje é um resultado da fogueira santa do Monte Sinai. Qual é o seu nome? Ítalo. Mora onde, Ítalo? Natal, Rio Grande do Norte. E quem era o Ítalo antes do altar do sacrifício? Ítalo era uma pessoa viciada em drogas, prostituição, em bebida. Tudo que era assim, de vício, eu tinha. Quando você chegou, a sua situação então era vício e consequência do vício, miséria? Com certeza, miséria e grande. Tinha nada. O que é que tem uma pessoa que é viciada em tudo, ela não tem nada. O pouco que tem vai para o vício. Com certeza, o que não tem. Você chegou empregado, como que era? Eu era comerciante, né? Quando eu cheguei eu era comerciante, mas perdi tudo através do vício, de mulheres, de tudo. Cheguei na igreja zerado, a última porta. Sem nada? Sem nada. E aí, o que mudou? E aí que, quando eu era criança, eu participava da igreja. Eu já até havia feito alguns sacrifícios quando criança. E eu já sabia o caminho. Então, a primeira fogueira santa eu já fui com tudo. Eu nunca tive medo, bispo. Eu sou do altar. Quando chegava a fogueira santa, sempre eu era o primeiro. Na minha igreja, sempre eu queria ser o primeiro a ir para o altar. E geralmente até hoje é assim. Eu vou me esforço para ser o primeiro, para colocar o melhor. Nunca tive medo, não. Sempre quando eu cheguei na igreja, porque quando eu era criança, eu aprendi. Quando eu fiz um sacrifício, eu arrebentei. Então aquilo estava dentro de mim já. Quando o pastor falava em sacrifício, eu já sabia que o caminho aquele ali, nem dúvida passava pela minha cabeça. E já ia com tudo. E hoje, como está? Hoje eu estou arrebentando, bispo. Tem o quê? Hoje eu tenho uma empresa de fotografia em Natal, que é a maior. Não existe concorrente para mim. É uma empresa sólida. Eu tenho um faturamento diário muito alto. Eu tenho 60 pessoas trabalhando para mim. Eu arrebento, bispo. Não tem um concorrente. Sou o maior do estado. Hoje tem um patrimônio de quanto? A empresa vale uns 4 milhões, bispo. E parou de sacrificar? Bispo, eu sou o primeiro. Eu já venho sacrificando. Desde a última? Não. Quando termina a fogueira santa, no outro dia eu começo meu voto. O meu voto é diário. Quando chega na fogueira santa, eu já estou com o meu voto, já fiz meu voto por completo. Eu só vou acrescentar, mas eu fui o primeiro. Quando essa fogueira santa acabar, no outro dia eu já começo a outra. Já começa a separar para outra fogueira? Diário. É um sacrifício diário que eu faço. Não é um valor que eu estipulo, que Deus me orienta, e diariamente eu já começo a sacrificar, porque eu sou o primeiro. Eu também quero ser abençoado primeiro. É só o começo, muito mais está chegando. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus. Nós vamos terminando a programação por aqui. Estaremos de volta amanhã neste horário, nesta emissora. E que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça que neste domingo, às 6 da manhã, às 9:30 da manhã e às 18 horas, no estudo do Apocalipse, teremos reuniões especiais para que você possa se envolver cada vez mais, se dedicar cada vez mais ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo está no mundo, ele ainda está no mundo, buscando aqueles que são justos ou aqueles que querem viver na justiça. Quem sabe você seja uma dessas pessoas. Então, neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus e aqui no templo, Avenida Celso Garcia 605, você tem o direito, o privilégio de poder participar da reunião do Espírito de Deus, da chamada, da escolha do Espírito Santo. Você pode ser um escolhido, você pode entrar nessa arca da aliança. Não importa o que você é, o que você fez ou deixou de fazer. O importante é a atitude que você tomar agora. Se você hoje optar por andar na justiça,
viver na justiça, você pode ter certeza que o Espírito Santo está chamando você para fazer morada em você, no seu ser, e dedicar a sua vida para a glória do Filho dele por toda a eternidade. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era cego e desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era cego e perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era cego e perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com.